Por que eu oro se não for somente para pedir, ou para ser abençoado, ou para receber algo de Deus? Nesse vídeo, eu quero te ajudar através da Bíblia a enxergar por que nós oramos mais do que o pedido. Por que nós não oramos somente para pedir coisas de Deus? Por que a oração é tão importante na nossa espiritualidade? O que ela significa? Eu quero te mostrar através de um estudo simples, prático, que você vai conseguir sair desse vídeo já colocando em prática no seu dia a dia, tá? Eu me chamo Gedrian, você está na Espiritualidade Artesanal e essa é uma série sobre oração. Se você não assistiu os outros episódios, eu vou deixar o card passando aqui, mas vamos pro assunto. Antes de ir para o conteúdo, eu quero te fazer um convite para que você curta o vídeo, que você deixe nos comentários aquilo que mais lhe intrigou ou lhe causou curiosidade. E se você não for um assinante do canal, assine o canal, você nos ajuda muito e você se ajuda muito recebendo sempre os conteúdos novos que postamos por aqui. A equipe do Espiritualidade Artesanal estuda muito previamente para te trazer um conteúdo simples da Bíblia, algo sem muitos jargões e bem simplificado para você colocar em prática. Normalmente, quando você começa a entender que oração não é só pedido, tem alguns versículos que causam estranhamento. Esses versículos geram determinadas confusões na cabeça de quem lê eles soltos e eu quero te mostrar quais são. Mateus 6,8 diz assim: não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Lucas 11, do 11 ao 13 diz assim: qual o pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Normalmente, quando vinculamos oração a somente pedir algo de Deus, esses versículos causam uma sensação de por que eu vou pedir se Deus já sabe o que eu vou querer? Então por que eu vou orar? Então a oração perde um sentido, ela perde a função, porque eu não preciso pedir, Deus já sabe, então eu não oro. E aí isso causa um grave problema no nosso relacionamento com Deus, porque a oração não tem nada a ver com pedir, pedir faz parte, mas a oração tem a ver com diálogo, relacionamento. Todo relacionamento, ele é baseado em diálogo, até mesmo o nosso com Deus. Então, aquilo que você entende como relacionamento entre seres humanos, que um tem que falar, o outro tem que ouvir, esse que ouve, compreende, fala com aquele que falou primeiro e esse ouve também, e assim gera uma conexão, gera uma relação, porque ambos estão se compreendendo e tentando entender o que o outro está falando. O nosso relacionamento com Deus também ele é feito sobre diálogos. E para entender bem esse diálogo, nós precisamos voltar na criação do ser humano, precisamos voltar em Gênesis para poder entender como esse diálogo funcionava. Se você ler a criação da humanidade, você vai entender que o ser humano ele tinha momentos que Deus vinha e passeava no Éden com o ser humano e eles conversavam, eles tinham um diálogo. Deus ensinava para Adão e para Eva o que era o certo, o que era o errado, o que podia, o que não podia fazer, como era esse novo ambiente que foi criado para eles. Deus caminhava entre nós, conversando conosco. Deus é um pai e um amigo presente. Contudo, nós, seres humanos, pecamos e nos distanciamos de Deus. Nós preferimos viver afastados da presença de Deus e com isso rompemos aquela conversação direta que tínhamos com Deus, aquele diálogo mais simples e mudamos esse relacionamento. Deus começou a falar através de seus profetas, através de momentos que falava com o ser humano, mas nós também perdemos o nosso modo de falar com Deus direto e mudamos para a oração. A oração é o momento que nos concentramos e falamos com Deus, um diálogo de amigo. É o momento que nós permitimos o nosso coração entrar na presença de Deus e nos moldar com Ele num diálogo. Em tempos antigos, como eu falei, eram os profetas, eram os reis guiados por Deus. Tínhamos as escrituras do Velho Testamento como toda a história da humanidade com Deus. Mas se você pegar e notar bem,
Aquela é a história do Messias. É a história de como Deus ia falar conosco através do Filho e a promessa em Jesus Cristo. Se você notar, tem até mesmo uma citação do Messias, logo depois que o ser humano peca, ali em Gênesis, quando ele fala que da descendência da mulher iria nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, tinha uma profecia e tem um diálogo todo da humanidade até buscar essa profecia. Mas vamos voltar para o assunto oração. Depois que Jesus vem à Terra, nós identificamos que ele é a forma plena da comunicação dele conosco. Jesus é a manifestação exata da vontade de Deus. E nós temos versículos para sustentar essa afirmação que dizem assim. Hebreus 1 e 2 falam bem assim. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Evangelho de João, capítulo 1, verso do 1 ao 3 e o verso 14 dizem assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nessa relação entre Deus e o ser humano, Deus estabeleceu seu diálogo depois da queda do homem lá no Éden, através dos profetas e da sua palavra. Cristo é a sua palavra manifesta em carne, e através do Filho, Deus agora nos fala, porque agora Cristo já foi revelado. Entenda, a humanidade teve um tempo sem o Messias, e agora tem um tempo a qual o Messias viveu, e agora estamos esperando a sua volta. Deus fala conosco através da sua palavra, que é a manifestação clara de Cristo. Então, todas as vezes que eu e você abrimos a nossa Bíblia e queremos compreender quem é Deus e entender como Jesus Cristo andou e viveu nessa terra e como Ele pode fazer parte da minha e da sua vida, nós permitimos que Deus fale conosco. Só que Deus não quer uma via de mão única, Ele não quer um monólogo, Ele quer que também nós venhamos falar com Ele. E nessa hora, a oração entra em ação. Nós começamos a conversar com Deus através da nossa oração. Então, não só por pedir, porque se for para pedir, Deus sabe o que você vai pedir antes mesmo de pedir. Mas aí você diz, mas ele também vai saber o que eu vou conversar com ele antes de conversar. Sim, mas Deus quer ouvir o seu coração, Ele quer lhe ouvir, Ele quer um relacionamento onde eu e você venhamos ter prazer em estar na presença dEle. A oração é muito mais do que eu vou falar e Ele vai... eu vou estar na presença de Deus. Deus vai me ouvir, Deus vai ver o meu coração e eu vou ter o direito de falar com o meu Criador. É um direito muito, mas muito precioso, que perdemos muitas vezes, simplificando a oração no pedir. Quando começamos a compreender que temos o direito de falar com o Criador do céu e da terra, aquele que tem o poder para tudo, e Ele para aquele minuto, aquele segundo, e nos ouve, é muito precioso compreender o quanto somos importantes para Ele e o quanto Ele quer fazer parte do nosso dia a dia num relacionamento saudável. Examine relacionamentos que não têm diálogo, eles estão fadados a cair. Relacionamentos fortes e duradouros têm a conversação, têm o diálogo como base, como meio, como elo forte. O meio e o seu relacionamento com Deus precisam ter a oração como um momento que nós falamos com Ele. Também não pode ser somente nós falando sem ouvi-lo. Então, você tem que aliar a oração com a leitura da sua Bíblia para fazer um relacionamento equilibrado, onde você ouve Deus falar e onde você fala com Deus o que você compreende, entende e sente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz bem simples e prático: orai continuamente. A oração precisa ser uma prática contínua. Ela não é momentânea, você não ora só naquele segundo. Se Deus está presente em todo lugar, a todo instante, e é poderoso o suficiente para ter a sua vontade sempre
estabelecida onde Ele quiser, eu e você podemos ter esse diálogo com esse Deus amoroso que deu seu Filho por nós a todo instante. Todo pensamento que passar no seu coração pode ser uma oração. A oração não é somente quando você junta as mãozinhas, se ajoelha e diz, Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A oração é todo momento que você pega o seu coração e diz, Deus, e isso que eu estou pensando? E aquilo outro? Pai, será que vamos fazer isso? Ou aquilo lá que eu pensei no meu trabalho? Deus quer fazer parte até mesmo dos menores momentos que você vai pontuando. As suas menores escolhas, Deus pode fazer parte. Você vai no supermercado, está entre uma decisão de levar um biscoito A ou biscoito B? Deus, qual? Ou você está pensando em qual curso da faculdade escolher? Deus, eu faço esse ou eu faço aquele outro? Ou você está com dúvida no que você está sentindo? Você diz, Deus, o que eu estou sentindo, esses sentimentos são bons? Valem a pena eu continuar tendo esses sentimentos? Orai continuamente é permitir Deus estar presente nos menores momentos do seu dia a dia. Não permita que Deus só seja parte daquilo que é grande. Ah, eu estou para ser demitido, Deus. Não, permita Deus fazer parte de toda a sua vida, orando continuamente. E oração envolve sujeição. Você precisa se sujeitar a Deus quando você permite que Ele entre no seu coração. E sujeição é o tema do próximo vídeo da série Oração. Torço que você tenha gostado desse vídeo sobre oração e alguns pontos e explanações sobre como a oração é importante. E ela é muito mais do que pedir, ela é permitir um relacionamento duradouro com Deus, um relacionamento com um elo forte de diálogo entre o Criador e a criatura. Muito obrigado por ter ficado aqui nesse vídeo. Nós da equipe agradecemos muito e queremos seu comentário para que possamos responder com muito carinho e amor aquilo que passa no seu coração ou aquilo que você aprendeu ou talvez o que faltou no vídeo. E se inscreve no canal, porque o próximo vídeo dessa série vamos falar sobre sujeição. Precisamos estar sujeitos à vontade de Deus, porque se tivermos um relacionamento onde Ele fala, eu falo, mas as coisas continuam do mesmo jeito, eu faço do meu jeito, não vai funcionar. A sujeição é importante nesse relacionamento de diálogo com o nosso Criador. Sinta-se abraçado, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau!